Bom dia, pessoal. Me pediram para compartilhar uma ferramenta que eu utilizo para priorizar os projetos mais importantes dentro da área que eu atuo, que é a construção civil. Mas essa ferramenta ela é interessante porque você pode utilizar ela para N situações, para N outros projetos, não só de construção civil, projetos, projetos pessoais, projetos de ampliação da sua empresa, projetos de reestruturação, implementação de processos, enfim, ela tem uma utilização muito ampla e você que é gestor ou dono da sua empresa e precisa tomar decisões, muitas vezes a gente tem dificuldade em tomar decisões subjetivas. Quem é da área de exatas prefere tomar decisões baseadas em números. Então, esse modelo, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela é justamente isso. Ela é um modelo, assim, a definição clássica dela é um modelo multicritério de auxílio à tomada de decisões. Então, ela vai te dar uma ferramenta matemática para te suportar nas decisões. Então, quer dizer que o que o modelo vai te colocar como output, que vai colocar como a saída do modelo, é o que necessariamente você tem que optar. Uma situação hipotética que eu tenho 10 projetos na minha empresa, não tenho orçamento para bancar os 10 projetos e preciso definir quais desses projetos são os mais interessantes, mais alinhados estrategicamente com os meus objetivos. Eu utilizo esse modelo e no final ele vai me dar uma hierarquia desses projetos. E aí eu posso seguir essa hierarquia, é a recomendação do modelo seguir aquela hierarquia, mas eu posso ter o meu subconsciente, ter um sexto sentido do empreendedor, do gestor, de que aquele projeto que talvez não esteja no top 3 do meu modelo matemático, aquele 4, aquele projeto 5 ali, faz sentido eu arriscar. Então, assim, a tomada de decisão continua sendo subjetiva, continua sendo pessoal. O modelo é um auxílio para te suportar nessa tomada de decisão. Então vamos lá compartilhar a tela do meu computador para vocês entenderem um pouco mais. Beleza? Então vamos lá. Queria dizer primeiro que essa planilha não está completa ainda estou trabalhando nela. Mas quem quiser é só me pedir que depois eu mando. Provavelmente você vai receber uma planilha já mais atualizada do que essa. Mas não tem problema, do jeito que ela está aqui já é suficiente para a gente demonstrar a ferramenta. Bom, aqui são algumas definições do que os indicadores que a gente vai utilizar para esse modelo. Não necessariamente você precisa utilizar esses indicadores, você pode utilizar qualquer indicador, qualquer critério. O modelo multicritério que a gente vai apresentar aqui, ele aceita o que você quiser. Se você quiser colocar lá como um critério para a decisão do seu projeto, aumenta a capacidade produtiva, beleza, aumento do número de vendas, beleza, ele aceita tudo. Então, passando aqui para a próxima aba, inicialmente eu fiz essa aba aqui, uma aba mais simples. Como eu disse, eu sou engenheiro civil, acaba que muitos dos meus projetos são relacionados à construção. Então aqui eu fiz baseado em algumas obras que a gente já executou. A gente tem um histórico de preço unitário para construção de galpão. Coloquei aqui R$ 1.150 o metro quadrado. Estimei uma área de 6.300 metros quadrados. Apliquei uma taxa de 4,25, que é a taxa Selic atual. E apareceu um investimento de R$ 7.245.000. Esse fluxo de caixa esperado, digamos assim, é uma das únicas coisas que eu vou precisar fornecer. Então eu preciso ter no meu projeto uma prospecção do que é que vai vir, né? Eu preciso colocar essa informação. Eu espero que com essa construção eu tenha o seguinte resultado. Pessoal, desculpa, meu celular tocou e voltando. Então, a gente
coloco uma simulação de fluxo de caixa e a planilha vai calcular aqui o resultado desses 4 indicadores: valor de VPL, taxa interna de retorno, tempo de payback e a lucratividade. E aqui já tem as condicionantes para aceitar se ela atender para o projeto ser viável ou não. Então, aqui eu tenho o resultado. Esse projeto, essa simulação de projeto é viável. Supondo que, ao invés de 6.300 metros quadrados, eu estivesse construindo um galpão de 7.500 metros quadrados. Só que eu mantendo esse fluxo de caixa, eu já estaria com o meu projeto inviável, porque eu tenho um investimento de 8.600.000 e esse fluxo de caixa previsto aqui não se paga ao longo do tempo. Me daria uma taxa interna de retorno menor do que a minha taxa mínima de atratividade, daria um VPL negativo e uma lucratividade abaixo de 1. Deixa eu voltar para os meus 6.300 metros quadrados. E a outra coisa que eu posso fazer é, se o meu fluxo de caixa, ao invés de 1.300.000 aqui, no primeiro ano for só R$500.000, meu projeto continuaria viável. Agora, se no segundo ano fosse só 1 milhão, já tornaria o projeto inviável. Então, aqui é uma planilha bem básica, saber se o projeto é viável ou inviável. Essa planilha viabilidade 2, a única diferença dela em relação à anterior é que aqui ele aceita que o investimento seja diluído ao longo dos meses, ao longo dos anos. A gente sabe que muitas vezes essas obras ou esses projetos, os pagamentos são financiados, então você tem uma diluição desse fluxo de caixa. Na viabilidade 1, o fluxo de caixa ele entra todo no ano 0. Na viabilidade 2, o meu investimento está diluído em 10 anos. E a partir do primeiro ano, eu começo a ter já retornos, começo a ter entradas. Vou até colocar aqui entrada. Então, tenho um resultado operacional, um resultado acumulado, tenho os mesmos indicadores e tenho se o meu projeto é viável ou não. Então, aqui eu posso, por exemplo, alterar também a minha taxa. Ao invés de 4,25, eu vou colocar a taxa de 14%, que era uma Selic de 5 anos atrás. Meu projeto continua viável. Deixe-me alterar então os fluxos de caixa. Esse de 180 que está muito elevado, eu vou passar a 90, que é metade. Meu projeto ainda continua viável, só que com tempo de retorno já bem maior. Se eu colocar aqui 16, morreu. O projeto é inviável, porque a minha taxa interna de retorno é de 15,51%. Até aqui é mamão com açúcar. Até aqui é o que a gente já está acostumado a fazer. O que tem de inovador nesse método é o AHP. O AHP significa Analytic Hierarchy Project. É uma metodologia que foi criada pelo Thomas Sachs, professor na década de 70, lá da Pensilvânia, que criou um modelo matemático que converte as preferências ou julgamentos humanos em valores numéricos para construir um modelo de tomada de decisão. O que é isso? O que é que traduz isso aqui para a ferramenta? Então aqui ela. Como a ferramenta fica grande, se eu abrir tudo aqui, é uma série de matrizes, a gente vai se perder. Não vai saber nem o que está fazendo aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou minimizar tudo e a gente vai abrindo de um por um, porque vai ficar mais fácil de entender. Aqui são os dados. Basicamente, eu chutei valores aqui. Na verdade, eu usei aquela fórmula do aleatório no Excel e depois eu copiei e colei valores para elas não ficarem alterando direto. Mas aqui são números, são 10 projetos hipotéticos. É como se todos esses projetos aqui já são viáveis. É como se esses projetos já tivessem passado por esse primeiro filtro. Então todos já passaram aqui como viáveis e os inviáveis já foram descartados. E agora eu tenho 10 projetos viáveis para priorizar, para decidir quais vão ser executados primeiro. Esses 10 projetos somam
uma verba de R$1.546.000, mas a minha empresa hoje só dispõe de 732 mil. Então eu preciso escolher quais eu vou executar e quais eu vou deixar engavetado por enquanto. E aí entra o AHP. O primeiro passo do AHP é criar uma matriz, uma planilha, né? Esqueci como é que se chama isso em álgebra. Mas é uma matriz quadrada, cujas linhas e colunas são os mesmos indicadores, são os critérios que você quer avaliar. Nesse caso a gente está utilizando VPL, TI, Payback e ROI, e eu vou julgar esses indicadores entre eles. Por exemplo, quanto que o meu VPL tem significância em relação ao TI? Para mim eles têm igual significância, então eu vou colocar um 1 aqui. Quanto que o meu VPL tem significância em relação ao Payback? Ao Payback por enquanto não me interessa tanto. Eu tenho caixa e tal, eu vou colocar aqui, o VPL é mais importante, então ele tem 1,3 a mais, digamos assim, do que o Payback. A relação entre eles é de 1,3. Quanto que o meu VPL é em relação ao ROI? Já o ROI eu vou colocar igual importância. Então aqui eu vou fazendo essa análise e vou lá na frente eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Eu tenho aqui feito essa planilha, essa matriz, eu vou ter agora o peso de cada um desses indicadores para minha análise, que é esse vetor Igen. O VPL nessa minha análise está com 26%, a TIR também está com 26%, o Payback está um pouco menos, está 20%, e o ROI está 26%. Eu vou alterar algumas coisas aqui só para a gente ver essa coluna aqui se alterando. Vamos lá, vou colocar o TIR com 1,1 aqui, o ROI com 1,2, aqui eu vou colocar 1,1. Vamos lá, já tenho agora 28% de VPL, 26% de TIR, 20% de Payback e 24% de ROI. Tá bom, tá legal assim, tá coerente para mim esses pesos. A metodologia que o Thomas Szaty desenvolveu, ela é super interessante porque quando você está fazendo esses julgamentos, você pode acabar sendo incoerente. Por exemplo, se eu disser que A é maior que B, B é maior que C e disser que C é maior que A, isso aqui é uma incoerência matemática. E a forma que você tem de medir essa incoerência matemática nessa planilha é com essa conferência aqui. Eu não vou me ater a ela é muito simples, tem muito material na internet explicando como é que se faz, mas as fórmulas também estão todas aqui, e se for o caso eu faço um segundo vídeo só explicando como é que eu faço para calcular essa incoerência matemática. Essa tabelinha está solta aqui porque eu puxo o RI dela. Eu conto quantos indicadores eu tenho e faço um PROC-V aqui. Esses são 4 indicadores. Então o PROC-V do 409, tá aqui o 0,9. E aí eu divido meu índice de consistência pelo índice de inconsistência aleatória, que é esse RI aqui, e eu tenho o meu CR, que é a minha, digamos assim, a consistência desses meus dados. Tem que ficar abaixo de 10%. Então esse meu dado aqui está muito bom, está 0,12%. Eu fui bem coerente nos meus julgamentos. Vamos lá, vamos prosseguir. Feito isso daqui, eu já tenho meus pesos de cada indicador e agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para cada projeto. Só que aí é que está. Eu não preciso julgar o projeto 1 em relação ao projeto 2 em relação ao meu VPL. Por que eu não preciso julgar? Porque eu tenho dados. Então, o que é que eu fiz aqui? Essa planilha está toda automatizada, tá vendo? Eu não tenho que preencher nada disso aqui. Isso aqui está tudo preenchido baseado nos meus dados. O que é que eu fiz aqui? Projeto 1 em relação ao projeto 2 do VPL. VPL está aqui. Projeto 1 é 46 mil em relação ao projeto 2, que é 195.
0,24. Então isso aqui foi feito para todos os meus projetos em relação a todos os critérios. Ou seja, eu fiz agora em relação ao VPL, vou já minimizar isso daqui. Fiz em relação ao TIR, tá aqui, vou minimizar também. Fiz em relação ao Payback, tá aqui o do Payback. E fiz em relação ao ROI. Vou minimizar o Payback e vou minimizar o do ROI também. Legal, então feito isso vou abrir tudo. Feito isso para todos os meus critérios, para todos os meus projetos, eu vou ter uma nota, tá aqui ela. Eu vou ter uma nota para cada projeto, para cada indicador. Então, a nota do projeto 1 para o indicador de VPL é 0,0570. A nota do projeto 2 para o indicador VPL é 0,2390. E mesma coisa para o TIR, para o Payback e para o ROI. E qual é a minha nota total? É só somar isso daqui? Não. A minha nota total é a multiplicação da minha nota que eu tirei em relação ao critério vezes o peso do critério, mais a nota que eu tirei no TIR vezes o peso do TIR, mais a nota que eu tirei no Payback vezes o peso do Payback, e assim por diante. Isso daqui tem que dar igual a 1. Se não estiver dando, você errou alguma coisa. Isso daqui tem que dar igual a 1. Vou fazer umas somas aqui só para a gente ficar seguro. Tudo isso aqui tem que sempre estar dando 100%. Toda vida isso aqui tem que estar dando 100%. 100%, 100, 100 e 100. Se não der 100%, você deu algum erro. Assim como isso aqui também tem que dar 100%. Tá? Feito isso aqui, agora eu tenho uma nota de cada projeto meu em relação a esses critérios ponderadamente. Qual é o meu próximo passo? Colocar isso em ordem decrescente, que é o que eu fiz no passo 8, que é o portfólio de projetos finalmente hierarquizados. Então eu fiz aqui posição de 1 a 5 dos projetos. Então ficou o melhor como projeto 3, o segundo projeto 5, o terceiro projeto 2, 6 e 1. Valor de investimento total, R$687 mil. Qual o VPL desses 5 projetos somados? R$568 mil. Qual a média da minha taxa interna de retorno? A média é 24%. Qual a média de payback? É 2 anos e 2,6 anos. Qual é o meu ROI médio? É 56%. E se eu quiser comparar isso daqui, esse meu portfólio, com esse portfólio aqui, que é o portfólio total, supondo que eu fosse pedir um empréstimo ou tivesse capital para investir no 1,5 milhão. Comparando esse portfólio hierarquizado a partir dos nossos critérios com este portfólio geral, a gente vai ter o seguinte: o portfólio geral, o investimento é 1,5 milhão. Então aqui é menos da metade. Meu VPL é R$800 mil. Meu VPL é claro que é menor. No entanto, ele não é tão menor quanto o meu investimento. Então aqui eu tenho um investimento na ordem de 44% e o meu VPL está na ordem de 70%. Então eu tenho muito mais eficiente o meu portfólio priorizado. A minha taxa interna de retorno é melhor do que a taxa interna de retorno média do portfólio geral. O meu payback é menor, ou seja, também é melhor. Meus projetos aqui vão se pagar em média mais rápido do que aquele portfólio geral. E o meu ROI é maior, então eu tenho um retorno sobre investimento maior nesse portfólio do que no portfólio geral. Muito legal isso. É uma ferramenta muito útil, muito poderosa, muito fácil de utilizar.
No começo pode até confundir essa quantidade de planilhas, de matrizes, mas ela não tem mistério nenhum. Aqui está tudo automatizado também. Mais uma vez eu vou compartilhar com vocês essa planilha, só me pedir. Agora vamos, só para finalizar, fazer aqui uma brincadeira. Eu vou copiar esses meus projetos, esse meu ranking 3, 5, 2, 6 e 1. Vou colocar aqui do lado, vou colar valores e a gente vai lá nos nossos, vou minimizar isso daqui, a gente vai lá nos nossos critérios, apagar esse 0,24 aqui, eu tenho um toque com planilha suja, e a gente vai mexer nesses pesos de indicadores. Mais uma vez, esses indicadores eu escolhi porque eles são, todo mundo conhece a definição deles e fica mais interessante você falar de uma coisa que você entende. Mas você está fazendo um projeto para aumentar os canais de venda, você está fazendo um projeto para diminuir a ineficiência operacional, um projeto para atender requisitos legais, aumentar a capacidade de produção, aumentar a capacidade produtiva, sustentabilidade. Você pode colocar qualquer critério aqui e você vai atribuir pesos para esses critérios. Vamos lá, vamos fazer uma simulação, tá? Eu vou dar muita importância para o payback, porque é um item que hoje ele é o menos valorizado, então eu quero justamente supervalorizar ele para ver se o nosso portfólio vai alterar. Atualmente está 3, 5, 2, 6 e 1. Vou colocar um 6 logo aqui no payback e aqui eu vou colocar um sexto e um sexto. Então eu estou colocando 60% de importância no payback, 11,92 no VPL, 11,11 na TIR e 10,37 no ROI. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses três com o mesmo significância. Eu vou colocar 1, 1 e 1. Então vai ficar tudo 11,11 e o payback com 66,67%. Com certeza a nossa planilha agora é outra. Bora lá. O projeto 3 continua sendo o primeiro lugar, ou seja, ele deve ser um projeto com índices muito bons, inclusive payback dele está de 1 ano. Como eu disse, são números aleatórios, mas o resto mudou. Olha. O projeto 6 aparece aqui, antes ele aparecia em quarto lugar, agora já é o segundo. Está aqui ele. O projeto 10 nem aparecia no nosso portfólio, agora está ocupando a terceira posição. O projeto 5, que era o segundo lugar, caiu para quarto lugar. E o projeto 1, que era o quinto, continuou em quinto. O projeto 2, hoje em dia, não aparece mais no nosso portfólio, porque o projeto 2, vamos olhar aqui, o payback dele era de projeto 2. Não tenho aqui mais, que agora não está mais aparecendo. Mas a gente olha lá em cima. O projeto 2 tem um payback de 5 anos. Então, isso aí contou muito negativamente, dado essa nova ordem de importância. Mas vamos fazer só para finalizar. João André, para mim, não tenho preferência de critérios, que é o que muita gente faz. Todo critério aí que eu tô avaliando tem o mesmo grau de importância. Então vamos colocar 1 para tudo. Então cada critério meu, cada indicador vai ter 25% de peso. Então aqui eles com 25% de peso em cada um. Qual é a minha nova matriz? 3, 5, 2, 6 e 1. Esse é o portfólio, essa é a comparação. Está aqui a ferramenta. Pessoal, fique com Deus. Muito obrigado por ter escutado e compartilhado desse momento comigo. Se quiserem comentar sobre esse assunto, eu estou à disposição. Gestão de portfólio é uma paixão minha, então estou totalmente disponível para a gente conversar sobre esse assunto. Valeu, fique com Deus, abração.